Oi, pessoal, a professora Tamara que está falando. E a nossa audioaula de hoje é sobre os fascismos e a Segunda Guerra Mundial. Nós vamos iniciar a aula, gente, nos baseando nos slides que eu passei para vocês, onde eu inicio com uma questão, inclusive uma questão de universidade, aonde nós temos que nos ater a uma fotografia. Tá? Então é muito importante, primeiro de tudo, observar bem a fotografia, observar o que essa fotografia está nos passando. Depois nós vamos ler ali as informações. O mais alto padrão de vida do mundo. Depois a outra informação. Nada melhor que o modo de vida americano. Tá? Com base nessas informações e analisando bem a fotografia, nós vamos responder aquelas questões que seguem. Então, diz assim: a fotografia que se insere no contexto do início dos anos 30 nos Estados Unidos da América buscava captar a contradição entre. Então, nós temos uma contradição, ou seja, uma ideia quer dizer uma coisa e outra ideia quer dizer outra. Tá? Nós temos uma contradição. Então, a letra A. O crescimento da indústria americana no período e o acesso da classe operária aos novos bens de consumo. Vamos dar uma olhadinha. Ali nós temos um bem de consumo que é o automóvel, tá? Porém, nada nos remete diretamente a uma classe que seja operária, que esteja ali, que não tem nenhum símbolo do operariado, tá? E o fato de ter um automóvel também não ajuda em nada para que a gente possa dizer que essa indústria está em grande crescimento. Só temos ali um automóvel, uma família, né? Ali dentro daquele automóvel, um exemplo clássico de família. Não quer dizer muita coisa. Então, nós já eliminamos essa letra A. Letra B. Os conflitos sociais entre a elite urbana branca e a maioria de trabalhadores rurais negros das classes populares do norte dos Estados Unidos. Primeiro, a gente não consegue ver que nós temos ali trabalhadores rurais negros das classes operárias no norte dos Estados Unidos. Não tem essa informação, né? Tão detalhada na imagem. E podemos até dizer que pode ter uma elite branca, entre aspas, né? Mas onde estão os trabalhadores rurais negros? Ali não tem essa questão de separação de raças, não tem isso aí. Então, tiramos fora. C. A ideologia do novo estilo de vida americano. Temos. Porque a primeira gravura, ela nos traz essa ideologia desse novo estilo de vida americano, né? Com um bem de consumo que é o automóvel, uma família típica, feliz, tá? Então, é uma ideologia. E a depressão econômica e o desemprego. Aquela fila que está ali pode sim nos remeter a questões de desemprego e da Grande Depressão. Se nós entendermos o que foi a Grande Depressão, nós associamos já com questões dessa falta de emprego, de miséria e coisa. Miséria até que a foto não nos traz uma informação de miséria. Mas de desemprego, sim, porque nós temos ali uma fila. Nos traz essas questões, sim. Então, a princípio é essa, mas vamos ver a D.
a expansão do capitalismo liberal após 1929 e o crescimento do emprego para a classe operária nas fábricas. Aquelas pessoas não estão com caras, né, nem aspecto de que estão com um emprego e que nós temos um desenvolvimento. E lembram que a pergunta era esse ponto contraditório, porque de um lado uma felicidade, né? Um ano feliz, e o outro contraste, que é um ano triste. Então a gente tem ali o apogeu e a queda, vamos dizer, né? Temos o tempo feliz e o tempo triste em uma só ilustração, tá? Então é óbvio que é a letra C a resposta. É interessante essa questão para as questões que nós vamos abordar a seguir. Porque nós vamos iniciar, gente, com a questão da década de 20. Então, a década de 20 para os Estados Unidos é uma década considerada os anos felizes. O American Way of Life. Por quê? Porque os Estados Unidos estavam saindo da Segunda Guerra muito bem, tá? Diferente da Europa, que estava devastada, os Estados Unidos estava por cima. Então, ele conseguiu impor, né? Além de desenvolvimento, de várias questões, ele conseguiu impor a sua própria cultura americana e propagar isso aos quatro ventos, vamos dizer assim, tá? Então, ele começa a fazer a divulgação do estilo de vida americano, tá? Esse estilo de vida americano que até hoje está enraizado, que veio para a América do Sul, aqui ficou como sendo um modelo. Esse modelo, essas regras, quem vai ditar é o cinema, que vai se tornar a maior indústria norte-americana e é a responsável por essa divulgação dessa cultura. Então eram os áureos tempos. Só que assim, nem tudo é eterno. E nós teremos o revés. Vamos ter na crise de 29 uma grande depressão que vai jogar os Estados Unidos para baixo. A Europa, os Estados Unidos pensou que toda a vida ia ficar naquela, né? Devastada, que não ia se recuperar. Pelo contrário, a Europa ela se reergueu e ela conseguiu entrar na disputa de mercado com os Estados Unidos. E os Estados Unidos não estavam preparados para isso. E é aí que nós vamos ter a crise de 29. Fatores dessa crise. Nós temos a superprodução, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York e a Grande Depressão. Então vamos entender esses pontos. O primeiro ponto é o seguinte, essa crise de 29, ela é a crise da superprodução. Porque os Estados Unidos não estava preparado para essa concorrência da Europa, ele continuou produzindo muito, empacou tudo, não conseguiu vender, não deu conta, nós tínhamos, no caso, nesse contexto, um concorrente forte que é a Europa. O que ocasionou isso? Desemprego e miséria para os trabalhadores. Ainda por cima, a Bolsa de Nova York vai quebrar. E o que significa isso? Ao quebrar a Bolsa, quebra o país. A crise está espalhada pelo país. Só que as consequências são maiores. Elas não ficam só nos Estados Unidos. Ficar só nos Estados Unidos, tudo bem, azar dele. Mas vai se estender para todos os países capitalistas. Todos vão sentir as consequências desta crise. Inclusive o Brasil, onde nós temos a queda da política do café com leite e o término de uma etapa, que é a Primeira República, República Velha, tá? Os Estados Unidos comprava café
do Brasil. E agora os Estados Unidos está quebrado, não tem como comprar nada. Isso vai afetar o Brasil também, tá? Isso tudo que eu estou passando para vocês, ele causa também um fator muito interessante, que são os avanços de regimes totalitários. Então, na verdade, é um solo fértil para que os regimes totalitários se criem. Por quê? Porque numa situação dessas de grande crise, existe uma descrença muito grande na democracia. Porque se pensa que a democracia é fraca. Ela não tem pulso firme nem rédeas para poder dominar uma situação dessa. Ela é mole, vamos dizer assim, nesse sentido. Não consegue superar a crise da democracia. E se tinham medo de daqui a pouco ter uma reviravolta e os socialistas aproveitarem dessa situação e trazerem uma revolução, aí que a coisa ia ficar preta, porque vocês acompanharam nos filmes que eu passei para vocês assistirem, vocês acompanharam no contexto todo que a gente já debateu, como foi essa revolução socialista e essas ideias do Marx e tudo para fazer a revolução. Então o medo era muito grande. Então o que seria a solução? Um regime forte, totalitário, que impusesse regras rígidas, que tivesse o rigor. E onde tivesse manifestações, onde tivesse uma possível aglomeração para uma revolução, eles combateriam de forma muito rígida. Seria acabando logo com aquilo, para aquilo não se criar, vamos dizer assim. Né? Então, essa era a ideia. O que são esses regimes totalitários? Eles só conseguem se nutrir, se fortalecer, se eles tiverem alguns ingredientes que dão força. O primeiro ingrediente é o nacionalismo, que nós já falamos sobre ele, é aquele amor pela pátria que leva ao ódio ao outro. Eu amo tanto a minha pátria que eu odeio os outros. O expansionismo e o militarismo, a vontade de dominar territórios, de expandir territórios e por via militar, né? Por via com apoio militar. O que também, esse assunto não é novidade para a gente já viu essa questão militar em aula. O unipartidarismo, ou seja, um partido detendo tudo, então ele é forte porque ele é único. O culto à personalidade, é aí que vai nascer, gente, os grandes heróis. Aquele salvador da pátria que vai vir e que vai nos tirar da crise. Essa ideia de salvador nós estamos vivendo nos dias de hoje no Brasil. Nós escutamos constantemente nas redes sociais, nas nossas rodas de amigos, na nossa rua, sobre esse ser, essa personalidade que vai vir e vai dar jeito no país, vai nos tirar dessa crise. Só que esse culto à personalidade ele é muito perigoso, porque essa personalidade ela pode ser daqui a pouco um Hitler. Ela pode trazer grandes consequências. E é sobre esse tema que nós vamos nos aprofundar mais quando nós lermos o artigo do Ovo da Serpente e também, para complementar os nossos estudos, assistir o filme do Ovo da Serpente, que é como nasce esses super-heróis numa condição hostil, de crise, tentando incutir na cabeça das pessoas ideias de ódio, de vingança, de racismo, que é o que vem depois. Todos esses regimes totalitários, eles são racistas. Porém, na Alemanha foi pior porque teve a legalização. Então, o racismo era uma coisa legal.
No caso da Alemanha, era o racismo com os judeus, né? Enfim, a gente tem aí esse ódio, né, contra outra raça que não fosse a alemã. Então isso é muito perigoso. Eu podia citar para vocês vários exemplos de regimes totalitários, mas aqui vamos nos ater ao Hitler. Claro, não esquecendo, até para um estudo mais aprofundado de vocês, do Mussolini, da Itália, mas vamos colocar aqui o Hitler como exemplo, até porque a gente vai trabalhar com o ovo da serpente. Isso tudo vai desembocar na Segunda Guerra Mundial. E para entender esse contexto, a gente precisa entender um pouquinho da política de apaziguamento. Nós temos a Liga das Nações, que tinha por intuito exatamente apaziguar essas nações e impedir que se entrasse em conflitos tão grandiosos como foi a Primeira Guerra Mundial. Só que a Liga vai pecar no sentido que ela deixa se criar a política externa agressiva de determinados países. E essa política, essas regras, não é? Externa que esses países totalitários, porque eles são, né, tem esse pulso, vamos dizer, muito firme, se criarem Alemanha, Itália e Japão, aonde eles têm todos aqueles ingredientes que eu falei para vocês, que são as características dos regimes totalitários. Tem o líder, tem toda essa questão do nacionalismo, tem várias questões nessas potências. Então não consegue segurar. E eles vão ter esses conflitos. E nós teremos a invasão da Polônia, que inicia uma guerra na Europa, em 1939. Vamos ter aí uma certa aliança entre a União Soviética e a Alemanha. Claro, aí já como a bandeira do nazismo, né? Mas é em 1941 que nós temos a guerra como mundial, porque os Estados Unidos vão entrar na jogada, principalmente com esse ataque a Pearl Harbor pelos japoneses, né? É um dos pontos importantes. Claro que a gente tem que aprofundar a Segunda Guerra, a gente tem que ampliar os nossos estudos. Nós não vamos fazer isso aqui, nesse momento, tá? Não vamos ampliar, nós vamos deixar para depois. Aí a gente pode ampliar mais os estudos. Mas o que nós temos que perceber desse conteúdo? A primeira coisa é esse contraste entre os anos felizes e depois a crise, a Grande Depressão. Esse contraste é importante. Entender um pouquinho dessa crise de 29, como é que ela se deu, como é que ela atinge aqui o Brasil. Como é que esses regimes totalitários, eles nascem, tá? E junto com eles a figura principalmente do super-herói, que é o culto à personalidade, e que como essas potências, Alemanha, Itália e Japão, com uma política externa agressiva, elas começam então a dar a base do que vai vir a ser a Segunda Guerra Mundial. Então isso que é importante. Lendo ali o nosso artigo sobre o ovo da serpente, nós vamos ver coisas interessantes. Ele começa dizendo assim: a semente do radicalismo, da corrupção e violência já estava plantada, regada e cuidadosamente cultivada. Aí ele diz, um líder chamado Adolf Hitler tramava a conquista do poder pela via eleitoral. Isso a gente já conhece, né? Isso é recorrente na história. Ele foi nomeado primeiro-ministro depois que o nacional-socialismo venceu a eleição
fazendo uma promessa para a Alemanha. Ele prometia para a Alemanha que a Alemanha ia ser para os alemães, porque a Alemanha já tinha aquele ressentimento, que foi humilhada, né, na Primeira Guerra, toda aquela questão. E uma era de propriedade para todos que aderissem ao pensamento único. Tá? E a política nazista, ela era bem objetiva. Ela escolhia um inimigo e esse inimigo tinha que ser destruído. No caso, o inimigo eram os comunistas, os judeus e os cristãos, porque o Hitler, né, ele dizia que quem era cristão era um atrasado socialmente. Então, a partir disso, a gente tem aí uma censura muito grande. Nem tinha censura, né? Porque não tinha imprensa, né? Nós temos aí um contexto muito complicado, tá? Nós temos o racismo, a ideologia forte, todas essas questões, tá? E aí ele nos diz aqui o seguinte: a serpente está entre nós, talvez espalhando ovos ao longo dos nossos caminhos. Isso, na verdade, é um alerta para que nós, hoje em dia, na nossa realidade aqui brasileira, a gente olhe, observe. Nós, por exemplo, agora estamos passando por uma crise. E vocês já sabem que onde tem crise e a crise não é resolvida, vai aparecendo esses super-heróis, esses salvadores da pátria. Essa serpente vai se espalhando. Então isso é muito interessante para que a gente possa olhar também a nossa realidade. Não só o passado e o que aconteceu, porque a gente sabe de tudo o que aconteceu, o Holocausto, toda a perseguição, todas as barbaridades que foram feitas pelos nazistas e que aquilo passava como normalidade. Aqui ele fala de uma miopia histórica que custou milhões de vidas, tá? A pessoa acaba ficando cega e não vê uma coisa que está explícita, mas ela não consegue ver. Por conta também dessa raiva, desse ódio, dessas coisas que são fomentadas também. Então isso é muito importante para que a gente possa entender e possa se posicionar na nossa realidade também. Eu quero que vocês também assistam o filme para que vocês possam complementar essas ideias, tá certo? Bons estudos para vocês, gente!